Amigos do esporte, bom dia. Quem vos fala é Silvano Melo, seu comentarista esportivo e analista de futebol. E o assunto é pré-jogo clássico da próxima quinta-feira, direto de Salvador, na Bahia, 18 horas, estádio da Fonte Nova, Bahia e Atlético Mineiro. Para quem não sabe, esse é um dos maiores clássicos do futebol nacional e um dos mais acirrados, principalmente quando esse jogo é jogado na capital baiana. 23 jogos até aqui, com 6 vitórias do Bahia, 6 do Atlético Mineiro e 11 empates. Então, para você que é investidor, para você que costuma fazer a sua fezinha, muita calma nessa hora, muita bola nessa hora. E lembrando do nome do canal, eu peço para que todos vocês vão até lá no YouTube, se inscrevam. Se está vendo o vídeo pelo YouTube, fica mais fácil, se inscreve, deixa o like, compartilha, ajuda o canal a fortalecer. Mas sem muito mimimi, sem muito bababá. Bahia que tem a terceira pior defesa e o Atlético Mineiro que tem o segundo melhor ataque. O tricolor baiano que perdeu ontem, isso mesmo, perdeu na segunda-feira, dia 29 de novembro, 2-1 para o Atlético Goianiense, jogando na capital goiana. E o Bahia agora precisa desesperadamente vencer o Atlético Mineiro, o outro Atlético, pelo caminho e fugir um pouco daquela situação incômoda, já que o Juventude joga hoje, terça-feira, dia 30 de novembro, recebe o Bragantino, no Rio Grande do Sul, e caso conquiste uma vitória, empata em números de vitória com o Bahia e ultrapassa o tricolor baiano, o jogando para a zona do rebaixamento. Muito importante esse jogão da próxima quinta-feira. Bahia de grande massa, Bahia de grande expressão no futebol nacional, bicampeão brasileiro, e que tem um adversário que, por incrível que pareça, mesmo o Bahia vivendo uma situação incômoda, ruim, aproveitamento péssimo no campeonato, o Bahia costuma se dar bem, costuma mostrar força, a história mostra isso, os números mostram isso. O confronto é marcado por essa rivalidade que em determinados momentos, na maioria dos momentos quando os jogos são em Salvador, apesar desse empate, né, de 6 vitórias para cada um e 11 empates no quesito geral, o Bahia ainda assim conquista resultados importantes quando muitos não acreditam. Foi assim contra o Atlético Mineiro de São Paulo no ano passado, quando o Bahia derrotou pelo placar de 3-1, quando também era favorito. Em outras épocas, em outras décadas também, quando esse mesmo Atlético era favorito, o Bahia foi lá e contrariou a lógica e derrotou o Galo Mineiro. Bahia que não perde do Atlético Mineiro há 9 jogos. Já o Atlético não sabe o que é perder pelo Brasileirão há 8. Então esses números apimentam ainda mais essa grande rivalidade. Para você ver como é tão complicado fazer análise desse jogo, que nos últimos 10 jogos jogando em Salvador foram 27 gols. Bahia marcou 13 e o Atlético marcou 14. Olha os números, olha a dificuldade para se analisar, olha a dificuldade para se decidir, mesmo o Atlético precisando vencer e quem sabe até já conquistar o campeonato na capital baiana. Dependendo do que aconteça do jogo Flamengo e Ceará, o Atlético pode se tornar campeão. Mas terá pela frente um Bahia de tradição, um Bahia de mística, principalmente referente a esse clássico, muito favorável. Nos últimos 20 jogos eu observei que o placar que mais se repetiu foi o 1-1. Para quem gosta de superstição, vale lembra que no pré-jogo do jogo do Flamengo contra o Palmeiras pela final da Libertadores, eu falei que o 1-1, apesar de eu ter colocado 2-0 para o Flamengo, foi o placar que mais se repetiu nos últimos 10 jogos. E esse 1-1 agora, voltando para o jogo Bahia Atlético Mineiro, se repetiu 6 vezes nos últimos 20 jogos, que dividindo dá uma média de 3 a cada 10 jogos. E dessas 6 vezes, 3 foi jogando na capital baiana. O 1-1 foi o resultado que mais se repetiu. E para quem é muito mais supersticioso ainda, o 0-0 só aconteceu 2 vezes nesses últimos 10 confrontos na capital baiana. Então o 0-0 passa longe desse clássico. É um clássico marcado por gols, bastante rivalidade e as equipes jogando para frente. O placar mais elástico que aconteceu nesses últimos 10 jogos, melhor, 2 placares elásticos, foi um 3-0 favorável ao Atlético Mineiro e um 4-2 jogando na capital baiana. Vale lembrar que o tricolor baiano não perde em seus domínios há 8 jogos. E curiosamente a última derrota foi para o próprio Atlético Goianiense, algoz do tricolor, pelo mesmo placar do jogo de ontem, 2-1 na capital baiana. De lá para cá, o Bahia não sabe o que é perder. Já o Atlético Mineiro não sabe o que é perder há 8 jogos. A última derrota foi para o todo-poderoso Flamengo pelo placar de 1-0 jogando no Maracanã. Nesses últimos 7 jogos de vencibilidade do Atlético Mineiro, vale lembrar que 2 jogos foram fora de casa e 5 foram em seus domínios. E esses jogos fora de casa, o Galo teve bastante dificuldade.
1-0 em cima do Atlético Paranaense jogando no Paraná. Atlético Paranaense que entrou com o time mesclado porque já estava há poucos dias de decidir a Sul-Americana, da qual foi campeão frente ao Bragantino. E para completar essa dificuldade de resultado positivo fora de casa, empatou com o Palmeiras 2-2, o Palmeiras com time reserva, até porque, assim como o Atlético Paranaense, estava às vésperas de uma grande decisão que foi a conquista da Libertadores frente ao Flamengo. Então mostra que o Atlético é muito poderoso dentro de casa, mas fora de casa costuma ter certa dificuldade, principalmente quando enfrenta equipes não tão favoráveis assim em termos de rendimento. Então fique esperto, vocês que investem, não vai na cega acreditando que o Atlético já ganhou. É jogo difícil, complicado, e pelos números, pela dificuldade, pela necessidade de ambos, pelo fator campo, Bahia esse que terá apoio maciço da sua torcida. Recepção, eu imagino como não será a recepção aos arredores da Fonte Nova e na saída do CT. A torcida do Bahia precisa comparecer, precisa fortalecer o time em termos de entusiasmo, em termos de pensamento positivo, em termos de energia positiva, tem que apoiar mesmo, e esse é o momento. Não acredito que será jogo fácil para nenhum dos dois lados. Eu acredito no empate, dados os números, as proporções e situação de momento. O Atlético é favorito? É. Mas o histórico, a mística, mostra que é muito precipitado e é muito perigoso falar que o Atlético vai derrotar o Bahia. É jogo para 1-1, é jogo para empate, mesmo que eu não crave o placar, mas é jogo para empate, com grandes possibilidades do Bahia derrotar o Atlético pelo histórico, pela mística, repito, e por tudo que envolve esse grande clássico. Jogão de bola e, repito, 23 jogos em Salvador até aqui, na história desse confronto, 6 vitórias para cada um e 11 empates. Mais um detalhe curioso para você que gosta de investir e que gosta de colocar lá a sua fezinha. Vai com calma e não veja o Atlético tão favorito assim. Jogo para empate, jogo para 1-1 e com grandes possibilidades do tricolor baiano também sair vencedor. Um bom dia a todos e até a próxima. Esse é o meu pré-jogo para a próxima partida Bahia e Atlético Mineiro pelo Brasileirão, próxima quinta-feira, 18 horas, direto de Salvador. Um bom dia a todos e até a próxima.